Boa tarde, eu sou a Marcela Munhoz e esse é mais um Diálogo Diário, nessa sexta-feira super especial, com um tema aí que está sendo falado já há bastante tempo, e o dia D é no domingo, são as eleições 2018. O diário está super no tema, acompanhem todos os nossos cadernos impressos e aqui também o programa hoje, especial respondendo as principais dúvidas. Ainda tem muita gente, mesmo nessa reta final, com algumas dúvidas importantes. E o objetivo desse programa hoje é que você chegue nas eleições tranquilo, com todas as dúvidas respondidas e pensando no que interessa, que é escolher o melhor candidato para o Brasil. Hoje aqui a gente vai falar, as principais informações que eu posso começar a dar já é que o primeiro turno é no domingo agora, dia 7, e o segundo é no dia 28. O período de votação é das 8 às 17, quando as urnas são encerradas e depois seguem para apuração. Estão aptos a votar mais de 147 milhões de brasileiros e se você é um deles, não deixe de assistir esse programa, é muito importante, certo? Primeira dúvida respondida agora por mim mesma, a ordem de votação dos candidatos. A gente começa pelo deputado federal, estadual, senador 1, senador 2, governador e o presidente da República. Para ajudar a esclarecer as outras dúvidas, eu tenho dois especialistas que são feras no assunto, que trabalham com isso e que me deram a honra de participar hoje do Diálogo Diário. O primeiro deles é o professor do Direito São Bernardo, especialista em Direito Eleitoral, Arthur Rolo. Muito obrigada, sei que você está super aí dando entrevistas, ocupado, então é muito importante que você dê esse alento aí para a população do Grande ABC, dias antes das eleições. Muito obrigada, Arthur. Eu que agradeço, Marcela. É um prazer falar com você e com seus amigos telenautas. Também dar o meu boa tarde ao Rafael, ao Fernandes, a toda a equipe e todo mundo que está nos assistindo. Isso mesmo. Então, está aqui do lado do Arthur, o Rafael Rocha, que é o nosso editor de política. Obrigada, Rafa, por ter vindo também na correria aí, né? Verdade. Obrigado, Marcela. Eu quero cumprimentar também o doutor Arthur, cumprimentar o Fernandes. Então, vamos aqui debater um pouquinho de eleição, que a gente puder ajudar, vamos colaborar. E, como todo programa, a gente conta com os nossos ilustradores. Hoje é o Fernandes, ali que vai ilustrar a nossa conversa e ajudar vocês também com os desenhos, com as charges e caricaturas dele. Obrigada, Fernandes. Eu que agradeço. Eu que agradeço, estava esquecendo do microfone. Lápis na mão, né? Boa tarde a todos aí. É isso aí, gente. Então, convidados devidamente apresentados, vamos direto ao assunto. Bom, pessoal, a gente fez algumas enquetes no Instagram para os leitores para saber quais eram as principais dúvidas. A maioria quer saber, primeiro, se a urna eletrônica é 100% confiável. Tem gente ainda que desconfia disso aí. O que você pode dizer, Arthur? Bom, eu digo o seguinte, Marcela, que nesses 30 anos de urna eletrônica, nada de concreto foi notado, não teve nenhuma denúncia concreta, nenhuma reclamação concreta. O que a gente vê muito, Marcela, posteriormente às eleições, sempre nos escritórios dos advogados eleitorais aparecem aqueles candidatos que dizem o seguinte: olha, peraí, a urna está com problema, na sessão da minha sogra eu não tive nenhum voto, na sessão do meu tio eu não tive nenhum voto. E, na verdade, o que a gente percebe é que se não teve voto é porque as pessoas não votaram nele. Os familiares não votaram nele. Isso às vezes acontece. Por pior que seja a decepção, a gente já viu o caso lá no escritório até de esposa e de marido de não ter votado no cônjuge. E aí ele fala que o problema é da urna. Então a gente ouve muita conversa. Nós, advogados eleitorais, se houvesse algum problema, seríamos os primeiros a apontar. A urna é segura, ela não tem ligação com a internet, cada urna tem o seu programa. Esse programa, o sistema da urna, ele repele qualquer software estranho que não seja aquele autorizado pela Justiça Eleitoral, tem lacres físicos. Enfim, e vamos comparar, né? Provavelmente quem está nos assistindo
gente mais nova, né? Esse pessoal de internet mais novo, talvez não se lembre, mas antigamente tinha a votação em cédula, era muito pior, perdia a cédula, votava, fazia o X entre um quadradinho e o outro quadradinho, não sabia para quem tinha votado, o pessoal escrevia palavrão na cédula como protesto. Então a urna eletrônica está muito melhor, o tempo de apuração. Ontem, eu ainda conversando com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, ele falou, Marcela, que até às 11 horas da noite ele já quer trancar a porta lá do tribunal e ir embora para casa, quer ter finalizado tudo. Esse tempo de apuração, antes ficava 3, 4 dias fazendo apuração, ia para o ginásio, aí o pessoal cansava, ia dormir, revezava, tinha na hora que ia passar os votos, às vezes errava a linha, tinha o famoso mapismo, enfim, o pessoal critica a urna eletrônica, a gente está anos-luz na frente do que a gente estava quando a gente votava em cédula de papel. Inclusive de outros países do mundo, de outras nações, né? Com certeza, vários países do mundo vieram atrás da urna eletrônica, aí falam assim, mas a urna eletrônica só tem aqui. Mentira. Tem, por exemplo, no Canadá, tem gente que fala que não é referência, mas o Paraguai tem urna eletrônica também. O pessoal tem preconceito com o Paraguai, fala e daí que tem? Mas tem no Canadá, tem no Paraguai, nos Estados Unidos alguns estados também têm urna eletrônica e ela vem sendo constantemente aprimorada. Enfim, não há motivo de preocupação. Quem perder, perde na urna, quem ganhar, ganha na urna, e não tem manipulação de resultado, não. Perfeito. Essa semana a gente deu no Instagram, nosso TBT de quinta-feira. Em 96, 3 cidades do Grande ABC implantaram pela primeira vez a urna eletrônica. Em 96, então já faz bastante tempo aí que, né, para teste já passou, né? Justamente. Funciona bem. E nesse período desde dos anos 90 para cá, não se tem nada de concreto. Tem uma fumacinha, não apareceu a foto, aparece a foto. Isso é testado na presença dos advogados, dos candidatos, dos partidos, é testado pelo juiz eleitoral, é testado pelo promotor eleitoral. Quer dizer, tinha que estar todo mundo mancomunado. É a famosa teoria da conspiração, né? Não tem isso, não. Pode votar. Pode ir à urna confiante de que o que for colhido da urna é o que é a vontade dos brasileiros. É isso aí. Rafa, alguma coisa sobre esse assunto? Vou puxar a brasa para a sardinha dos jornalistas, que para cobrir a eleição com urna eletrônica ficou muito mais tranquilo, né, doutor? É o que o senhor falou, antigamente eram 3, 4 dias, pedidos de recontagem, ficava aquela confusão. Para a gente agora é muito mais tranquilo, o leitor do diário já consegue saber no mesmo dia quem são os seus deputados, seu presidente, se o candidato dele conseguiu se eleger deputado federal, estadual. Então, para a gente, assim, que é jornalista, a urna eletrônica veio pacificar o nosso trabalho bastante. Assim, para advogado, diminuiu o trabalho, não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas antes a gente ficava brigando lá para puxar voto, tinha o X no meio, a gente falava, não, tá mais perto do meu cliente, pegava a régua, tentava lá conseguir alguns votos, danada, que impugnava os votos do adversário. Você tinha um campo maior de trabalho, mas em matéria de segurança jurídica, de segurança para a população, de rapidez de conhecer os resultados, isso é muito melhor. Claro. Lembrando essa cobertura que o Rafa falou, toda a equipe aqui do jornal vai estar domingo aqui cobrindo as eleições, acompanhe. A partir das 19 horas, eu e o Rafa estaremos aqui no estúdio comentando os resultados. Então, participe, não perca os nossos produtos que vão estar bem recheados, né, Rafa? Verdade. Fernandes, já deu tempo de fazer alguma coisa aí? Lá. Doutor, na visão do Fernandes. Eu tenho uma pergunta. Microfone, por favor, Fê. Eu tenho uma pergunta. É que o segundo turno é dia 28, né? Dia 28. E dia 28 eu vou estar viajando, vou estar no Recife, em Pernambuco. E dá para eu votar de lá? Ou não pode votar de lá. Você não vai poder votar de lá. Você vai ter que procurar uma sessão eleitoral, fazer a justificativa. Eu acho que nesse ano, a novidade desse ano, que eu estava ouvindo ontem o presidente do Tribunal Regional Eleitoral falando, que daria para justificar através do site. Com certeza na sessão eleitoral dá para justificar. E me parece que também dá para justificar através do site
do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então, isso no dia da você não tem esse voto em trânsito estando viajando, você justifica, ou você justifica lá, ou chegando você também comparece no seu cartório eleitoral e justifica, ou tenta justificar pela internet, enfim. Tem várias formas de você justificar e aí não pagar a multa, né? Aquela multa cara, né, de R$5, acho que são R$5 a multa. O povo fala que o voto é obrigatório, né? Mas como é que o voto é obrigatório se você pode justificar? Por exemplo, se de repente você é de São Paulo, está em Mauá, você pode justificar, quer dizer, você está perto às vezes e você pode justificar, e pode, na pior das hipóteses, se não conseguir justificar, vai lá e paga a multa, que é coisa de R$5, não é muito mais do que isso. Obrigado. Não é o ideal, gente, né? O ideal é votar, é exercer o papel de cidadão, primeiro e segundo turno, aí 7h28, marque na agenda, vai lá cedinho na escola, vota. Enfim, vamos seguir aqui as perguntas. Outra coisa, falando eu ir cedinho na escola, outra coisa que mudou muito em relação à votação na cédula é a fila, né? Sim. Hoje tem muito menos fila, vai 8 horas, é capaz que indo 8 horas da manhã pegue fila, porque tem aquelas pessoas que gostam de votar cedinho logo na abertura. Nas primeiras horas, né? É possível... no decorrer do dia às vezes fica vazio, não tem ninguém para votar, os mesários ficam lá jogando conversa fora porque não tem ninguém para votar, porque agilizou muito. Tem muita gente perguntando aqui sobre biometria, gente. No ABC esse ano ainda não é obrigatório, né? O Rafa pode falar um pouquinho sobre isso. Rafa, explica pra gente. Verdade. Aqui na região metropolitana, a principal cidade com biometria foi Guarulhos, né, doutor? Guarulhos, e teve bastante título cancelado lá. Então, pro ABC ainda não precisa. É claro que quem puder fazer a biometria passada dessa eleição vai evitar filas. O brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora. Então, nas próximas eleições já vai estar com essa questão abre o toda. Cadastro agora de novo, 5 de novembro. 5 de novembro reabre. Então, quem quiser já se adiantar e fazer biometria, como você falou, para não pegar fila, a partir de 5 de novembro já pode fazer isso. E aqui no estado de São Paulo, além de Guarulhos, Jundiaí também é uma outra cidade grande do estado de São Paulo, que a biometria também era obrigatória, que teve bastante título cancelado. O TSE manteve a maioria dos títulos cancelados também em nível nacional, gerou uma polêmica bastante por causa do Nordeste. Já resolve isso de uma vez, né, doutor? E está correto, porque o presidente do TRE ontem falou uma coisa interessante. Isso funciona mais ou menos como Previdência Social. Vira e mexe, você tem que ir lá na Previdência Social, refazer o cadastro para mostrar que você está vivo. Na Justiça Eleitoral também é para você mostrar que você está vivo e aperfeiçoar, porque agora você tendo a identificação biométrica, você não precisa mostrar documento nenhum. Você põe o dedo lá, te identifica e isso é o suficiente. Então, e quem já fez o recadastramento biométrico, é só entrar no e-título, naquele aplicativo da Justiça Eleitoral, que já vem o título, inclusive com foto, o título eletrônico, e esse documento eletrônico substitui a via física. Vale como documento normal. Vale como documento em todo o território nacional. Como a gente ainda não tem biometria, o que é preciso levar, então, no dia da votação para poder validar esse voto? Bom, documento com foto, né? Então, pode votar com carteira de identidade, desde que não seja a minha, porque a minha eu tirei quando eu tinha 7 anos de idade, estou completamente diferente, né? Mas eu, no meu caso, por exemplo, eu não tirei outra identidade, porque eu tenho a cédula profissional, que é a carteira da ordem. Então, eu voto com a carteira da ordem. Quem tem o RG atualizado, vota com RG atualizado. Pode votar com carteira de trabalho, CNH. Pode votar com CNH, pode votar com qualquer documento oficial com foto. Então, qualquer cédula profissional com foto permite que você vote. Precisa levar o título de eleitor? Não precisa. Basta o documento com foto. Agora, se você tiver o número do título, é interessante, porque aí o presidente da sessão ele consegue localizar de forma mais fácil. É interessante levar os dois documentos, porque aí ele, com o número do título, ele localiza mais fácil lá na lista pelo número do título. Mas o título não é obrigatório. Lembrando que mesmo para quem não fez o recadastramento biométrico, tem também o e-título, só que aí vem sem foto, sem né? imagem, né? É possível tirar o e-título. Então, quem perdeu o título, tudo, entra lá no aplicativo da
da Justiça Eleitoral e dá para usar o título digital também. E o bom do título é que tem a seção, a zona eleitoral, tudo discriminado certinho, aí o eleitor consegue se localizar melhor. Né? Eu, por exemplo, não troquei, às vezes o sujeito esquece, mas ele vota sempre no mesmo colégio, na mesma sessão, né? Então, se você já está habituado, às vezes troca uma sala aqui, uma sala ali, você tem que saber minimamente ali, mas de qualquer forma pode dar um pouquinho mais de trabalho, você se localizar na lista, mas você sabendo do colégio lá, você chega lá, você se vira. E a gente está colocando ali os sites importantes do TRE, do TSE, qualquer dúvida é só entrar lá, tem as sessões, tem a sala, tem a escola, tem o colégio eleitoral, então é só se programar, tenta fazer isso hoje, né, gente, não deixa para a última hora, não deixa para domingo de manhã, se organiza, tal. E a próxima pergunta já vem nessa parte de organização. Muita gente está perguntando se pode entrar com o celular. E até onde esse celular é permitido e se a colinha de papel ainda é a solução para a gente, porque tem muita gente para votar, né? Muito candidato. Primeiro, como é que faz? Colinha é essencial, mesmo para quem trabalha. Eu trabalho eu tenho o número dos candidatos da cabeça e etc. Eu que trabalho com isso, levo a minha colinha, porque você agiliza. Quando você leva a colinha, você leva tudo na sequência bonitinho, o que você faz? Você chega lá, não fica 20 segundos na cabine. Também não é competição, né? Para fazer mais rápido, tudo. Não pode levar a última hora no chão, né? Aqui tá o Fernandes falando da questão da forração, né? O que é a famosa forração? Fica aquela sujeirama no dia da eleição. Aí ele está falando, não é para votar em quem está com o santinho no chão. É exatamente isso. Se tiver aquele derrame de santinho, que é crime, porque isso é feito no dia da eleição, é considerado crime de boca de urna, emporcalha a cidade, entope bueiro, suja. A gente até agora teve uma campanha até mais limpa do que se devia, por conta da falta de dinheiro para a campanha, né? Vai chegar no dia da eleição, Marcela, Rafael, vai estar... Todos os colégios vão estar sujos. Sem contar que é perigoso, muita gente escorrega. Não, então, já tive vários casos de acidente. Eu tenho um candidato que está sendo processado em função aí de quedas de pessoas, mas isso é crime, isso é ilícito eleitoral, então não pode votar nessas pessoas. Voltando à questão da colinha, é importante levar a colinha e não pode ser uma cola digital. O celular está proibido na cabine de votação e a resolução, Marcela, fala inclusive que o mesário ele pode reter o celular. Espera aí, o mesário tem o poder de ficar com o meu celular? Tem. Agora, tem que ter bom senso aí do mesário, de quem estiver trabalhando ali na eleição. Se a pessoa está com o celular no bolso, está guardado bonitinho, agora, se chegar e começar a fazer um live, né? Estamos aqui, estou na minha sessão eleitoral, vou fazer selfie na frente. Gente, porque por isso é violar o sigilo do voto. Tem gente que vai usar isso aí para pedir dinheiro em troca de ter votado. Então, por isso que não pode usar o celular. Então, a cola, por mais jurássica que seja, a cola é a cola no papel. E você sabendo a sequência, a Justiça Eleitoral disponibilizou a colinha para você preencher. Eu, por exemplo, tenho lá a colinha que eu já preenchi a minha. Mas, de qualquer forma, nessa sequência que a Marcela falou, que a gente repete aqui para você que está nos assistindo, deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador e presidente da República, fazendo nessa sequência o papelzinho, você digita, você coloca os números só, você não precisa nem colocar o nome, nada, você coloca os números, digita naquela sequência, identifica a foto, confere, né? Digita o número, vê a foto, é o sujeito que você queria, aí você confirma. Mas e se eu coloquei o número errado? Precisa tomar muito cuidado para não colocar o número errado. Se você colocar um número diferente, um número que não corresponde a candidato, se você colocou os 2 primeiros números da legenda, no caso de deputado estadual, no caso de deputado federal, vai ser computado como voto de legenda. Se você colocou... Tem gente que fala que vou digitar tal número de ponta a ponta. Cuidado, porque se você digitar 2 dígitos de ponta a ponta, você vai estar anulando o voto dos 2 senadores, porque os senadores são 3 dígitos. Não tem voto de legenda para senador. Então, você precisa colocar os números exatos do senador. Então, a recomendação é
confira os números bonitinho, eu já conferi o meu, eu olho, vejo se está correto, porque chega lá na hora, se o número estiver errado, você já está no início da votação, você tem que terminar a votação naquele prazo, senão o presidente da sessão ele vai lá e termina o voto por você. Olha só, isso é uma informação diferente, importante. Então, gente, vai com a colinha certinho, pesquisa antes, não deixa para a última hora, é muito importante. Sobre essa coisa de legendas, tem uma pergunta. Se eu votar na legenda para deputado federal ou estadual, como o meu voto é distribuído? Ele vai para os mais votados naquela legenda? O que acontece, Marcelo? Na verdade, quando você digita o voto de legenda, esse voto ele vai para o partido ou vai para a coligação? Então, o que é a coligação? É a união de 2 ou mais partidos. Então, vamos supor, eu tenho 2 partidos coligados. Aí, o que acontece? Eu posso votar na legenda de um partido, na legenda do outro partido, eu posso votar em candidatos desses partidos. Como é que vão ser calculadas as vagas, né? Você tem o número de cadeiras, você divide os votos válidos pelos números de cadeira, você vai ter lá um número, por exemplo, 300 mil. A cada 300 mil, o partido vai fazer uma vaga, isso considerando os votos de legenda e os votos nominais nos candidatos. Então, por exemplo, fez 300 mil, tem uma cadeira. Fez 600 mil, tem 2 cadeiras. Fez 900 mil, tem 3 cadeiras. E aí, essas 3 cadeiras, elas vão para os 3 mais votados do partido. Então, ou da coligação, né, doutor? Ou da coligação. Os 2 partidos, eles funcionam como um só partido num relacionamento. Então, se o partido está isolado, só vale o voto no partido. Se está na coligação, vale o voto para qualquer dos partidos e para qualquer dos candidatos dos partidos. Agora tem um diferencial que tem que ter o sujeito, por exemplo, tem os famosos puxadores de voto, né? Para a gente não falar de puxador de voto atual, vamos falar do famoso Enéas Carneiro, né? O Enéas Carneiro, Marcela, ele fez... Quantos votos ele fez? Quase 1 milhão, não foi, doutor? Passou de 1 milhão. Eu acho que passou de 1 milhão. Passou de 1 milhão. Passou de 1 milhão. Ele fez muito voto. Aí o que aconteceu, Marcelo? Ele se elegeu e elegeu mais 5. De um partido minúsculo. De um partido minúsculo que era o Prona. E aí, ele elegeu um dos deputados federais, que nem era de São Paulo, era um sujeito do Rio de Janeiro, que arrumou um domicílio aqui, que tinha feito 560 votos, 530 votos. Para isso não acontecer mais, o que ficou estipulado? O mínimo que um candidato pode fazer para se eleger é 10% dos votos válidos. Então, 10% do quociente eleitoral, falei errado, 10% do quociente eleitoral. Então, se eu tenho o quociente eleitoral de 300 mil, o candidato ele só vai poder ser puxado se ele fizer no mínimo 30 mil votos. Quem fizer menos de 30 mil não pode ser puxado. Então, e aí se não tem, vai para o partido seguinte. É um negócio meio complicado de... Uma matemática meio complicada. É um negócio meio complicado que tem as sobras, tem uns critérios. Aí não vou entrar nessa parte, mas é só para saber que... O grosso é esse. O quociente é essa conta que o senhor fez, dos votos válidos pelo número de cadeiras. Né? E aí a gente tem 70 deputados federais, né? E aí divide o número de votos válidos e aí você vai ter o quociente eleitoral, mesma coisa para deputado estadual. E aí para governador já é eleição majoritária, para presidente da República eleição majoritária e para senador é eleição majoritária também. Uma das grandes dúvidas do pessoal é sobre senadores. Por que tem 2 senadores esse ano? Se eu souber só um senador e não souber o outro, eu anulo. Anula tudo. O pessoal tem muita dúvida de anular um e toda a votação ser anulada. Isso aí Como é que funciona? News. Nessa época fica um desespero de divulgação de fake news. Os votos eles são independentes, Marcela. Então eu começo lá, votei corretamente para deputado federal, votei para deputado estadual, votei o primeiro senador, não tem o segundo senador. O que eu posso fazer? Posso votar em branco. A recomendação aqui, vamos seguir o que a Marcela falou, que vote, escolha o segundo senador. Vai com a chapa completinha lá. É o momento que você tem de ser ouvido. Ontem a gente estava conversando
que o único momento em que a nossa voz vale a mesma coisa do presidente da República, o nosso voto, gente, vale a mesma coisa do voto do presidente da República, vale a mesma coisa de um voto de um bilionário, todo mundo, o momento que todo mundo é igual é ali na urna. Então, exerça o seu voto plenamente. E aí, se quiser votar em branco, tem a tecla branco, confirma. É possível fazer isso? Vai contaminar os outros votos? Não, são votos independentes. Se quiser votar nulo, digita um número que não corresponda a candidato e confirma você está votando nulo. Votos brancos e votos nulos têm o mesmo destino, que é o lixo. São jogados no lixo. Só para fins de eleição só são considerados os votos válidos. Então, tanto faz você votar branco, votar nulo. Antigamente, o pessoal fazia o voto de protesto, fazia um X enorme na sede, xingava, colocava o nome de alguém que não era candidato. Hoje em dia, você digita um número diferente. É para você manifestar a sua vontade. Assim, seria uma indignação maior, vamos dizer assim, né? Mas o destino é o mesmo. Tanto os votos nulos quanto o branco vão para o lixo, e o fato de você anular ou deixar em branco não contamina os demais. Aí o que acontece? Vamos supor, se o sujeito estiver demorando muito para terminar a votação, o que pode acontecer? O presidente da mesa vai tentar orientá-lo de longe para ele terminar a votação. Se não conseguir de todo terminar a votação, ele consegue ir lá encerrar a votação. E aí só vão ser considerados realizados aqueles votos que foram efetivados ali. Os outros são considerados brancos. Que deu certo, né? São 2 senadores da pergunta do começo da Marcela, porque são 3 representantes por estado, né, doutor? 3 por estado, mandato de 8 anos, renova 2/3 e 1/3. Então, a gente está na renovação de 2/3. Daqui 4 anos tem eleição para senador de novo, renova 1/3. Porque esses 2 que estão entrando agora, eles têm um mandato de 8 anos. Muito bem. Assim funciona. E outra questão... Muitas dúvidas, né, gente? Outra questão. Coisa. Os senadores, eles representam os estados da federação. Tem 3 senadores por estado. Os deputados federais representam a população na Câmara dos Deputados. Então, os estados, a representação dos estados, ela varia de acordo com a população. O máximo de deputados é 70 deputados e o mínimo são 8 deputados. Então, os estados menores, eu acho que Alagoas tem 8, eu não sei de cabeça, mas imagino que pelo tamanho que Alagoas tenha só 8 deputados federais. E São Paulo tem 70 e agora tem, assim, considerado o número de eleitores de São Paulo, 70 deputados aqui, a representatividade do deputado federal de São Paulo, ela acaba proporcionalmente ao número de votantes, ela é muito maior. Um deputado federal, ele tem muito mais gente nas costas dele do que um deputado de outro estado menos populoso. E o eleitor pode votar no mesmo senador 2 vezes, doutor? Então, isso tem... Rafael, tem até candidato a Senado que está falando isso, para votar 2 vezes no mesmo senador. Quando você vota 2 vezes no mesmo senador, você anula o segundo voto. Porque não você... anula toda a votação, gente. Lembrando, só anula aquele voto. O voto para o segundo senador. Porque o primeiro senador você votou válido, quando você tenta votar, você até consegue, você digita lá na urna, mas esse segundo voto, ao você confirmar, você está anulando o segundo voto. Você não consegue computar seus 2 votos para o mesmo senador. Por isso que a orientação que a gente dá para você é: escolha 2 senadores. Eu não conheço. Vá até a internet. Aliás, você está na internet, né? Então entra no computador e acessa. Repassando, Rafa, tem muita gente perguntando de novo quais as funções de cada um: deputado federal, estadual, senador, governador e presidente da República. A gente já explicou o senador aqui. Você pode dar um alerta para a gente do que são os outros, por favor? O deputado federal, o doutor falou rapidamente, então ele representa a população, né, do seu estado, uma discussão mais ampla, geral, né, doutor? Não só a questão estadual. Então, costuma ter deputado de São Paulo que é líder de governo, então ele debate as questões nacionais, acaba mais formulando leis de âmbito nacional, uma relação mais próxima com o presidente da República. E o mesmo se aplica agora no âmbito estadual pro deputado estadual. Então ele tem uma relação mais próxima com o governador, também pode debater temas locais, mas ele trata do estado como um todo, sem distinção da sua região ou não.
O senador, o doutor, já falou um pouquinho também, é um cargo majoritário que representa o Estado, 3 senadores por Estado, então são 81 cadeiras no Senado Federal. O governador é quem dita as leis, quem rege o Estado como um todo. O governador do Estado vai cuidar da segurança pública, do saneamento básico. Tem até uma confusão muito grande com relação à segurança, que a população acaba recorrendo mais ao prefeito, reclamando para o vereador, mas é responsabilidade do governador do Estado a questão da segurança pública. Então é um âmbito também mais geral e de auxílio aos municípios. E o presidente da República é o órgão, a autoridade máxima do país, que vai fazer aplicar as leis todas aí do país também como um todo e representar o país em âmbito internacional, em organismos internacionais. Então é o chefe do Estado da nação. Então, pegando uma coisa bastante prática aí, porque tem gente que não sabe da importância de votar num deputado estadual, de votar num deputado federal. Aí depois, quando aprova, Rafael, a reforma trabalhista, fica reclamando, pô, que absurdo, aprovar a reforma trabalhista. Então vamos colocar em termos bastante práticos. A aprovação da reforma trabalhista não foi obra exclusiva do Temer, né? O Temer está carregando, que é o presidente da República, está carregando isso nas costas. Mas para ele aprovar uma reforma trabalhista, isso passa necessariamente pela Câmara e passa necessariamente pelo Senado. Então, você tem que escolher representantes que defendam as suas bandeiras. Por exemplo, tem proteção animal, um tema bastante em voga, se animal é coisa ou não, se pode exportar animal para fora ou não. Por exemplo, uma lei estadual aqui no estado de São Paulo proibiu o animal de ser vendido vivo para fora do Brasil e ser transportado por navio. Teve uma lei estadual que disse isso. Agora está em discussão em relação à proteção animal na Câmara dos Deputados, se o animal é coisa ou não é. Temas de direito do consumidor, eu, além de ser advogado na área eleitoral, eu fui secretário nacional do consumidor e advogo na área do consumidor. Então, as leis, por exemplo, plano de saúde, deputado federal e senador que vota. Que mais? Estatuto do idoso, se o idoso tem direito ou não tem, se vai baixar a maioridade penal ou não vai, desarmamento, tudo isso é senador e deputado federal. Então, olha a importância do deputado federal. E a questão aqui, guardadas as devidas proporções, orçamento do governador, se funcionário público vai aumentar ou não vai, se vai diminuir o número de secretaria ou não vai, tudo deputado estadual. Então, são coisas, eles decidem coisas do dia a dia. Você que está nos assistindo, cria o hábito de votar e acompanhar o que o sujeito faz. Porque não dá para ficar pensando só em deputado estadual e deputado federal em véspera de eleição. Vamos fazer o seguinte, eu desafio você aí que está nos assistindo. Vota agora. Anota no papel e acompanha, vê se o sujeito votou a favor da reforma da Previdência ou não, vê se ele votou a favor de receber a denúncia do Temer ou não, se ele votou a favor da reforma trabalhista, e aí você decide se na eleição seguinte ele merece novamente o seu voto, se ele concorrer novamente ou não. É isso mesmo, super dica aí do doutor. A Natália Rocha, a gente acabou de responder a sua pergunta do deputado federal, e ela tem uma outra pergunta. Existe um tempo em que preciso digitar o número do meu candidato na urna? O doutor falou que é mais ou menos 20 segundos, né? Mas não. Mas até quanto tempo? Não, tem... um minuto, não, vai, uns 2 minutos, até uns 2 minutos. Se começar a demorar muito lá, o presidente da sessão vai tentar te auxiliar. Se você está tendo alguma dificuldade, porque normalmente o sujeito vota em 20, 30 segundos, não demora mais do que isso. Mas se a pessoa começar a demorar lá, vão tentar te auxiliar à distância. E se não conseguirem te auxiliar e você passar de 2 minutos, 2 minutos e meio, aí o presidente, quem vai definir isso, ele tem autonomia. O presidente da sessão, ele tem autonomia lá na hora para resolver esse tipo de situação. Então pode ir com calma, gente, sem pressa, vai direitinho, vota um por vez. Pessoas com alguma limitação, com deficiência, pode ir junto, como é que funciona? Isso tem muito, Marcela. Tem, por exemplo, pessoas que têm Alzheimer, né? Alzheimer, a pessoa às vezes treme a mão, não tem coordenação e etc. Às vezes algum outro tipo de deficiência
dos membros superiores, né? E aí a pessoa tem dificuldade, tem gente, por exemplo, que não tem nem o membro superior, enfim, pode levar outras pessoas para auxiliar, pode levar alguém da sua confiança, idosos também podem levar alguém, pode levar. Aí eu, por exemplo, já marquei com meu filho tem 7 anos de idade, não é uma criança... não é um adolescente, nada disso, mas eu vou tentar fazer isso, vou levar meu filho para votar comigo. Não vou deixar ele brincar na urna, porque o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar para o meu filho como se exerce a cidadania. O meu objetivo é esse. Então, eu vou levar meu filho junto, nem que não deixem ele entrar na cabine de votação comigo, mas para ele ver como se exerce a cidadania. E pode levar uma criança pequena, se não tiver quem deixar, pode. Se levar crianças maiores, o que é uma criança maior? Vai do poder do discricionário de cada um. Eu corro o risco de chegar com meu filho lá que tem 7 anos de idade e o presidente da minha sessão não me deixar entrar. Eu não vou brigar com ele, nada. Eu peço para o meu filho ficar esperando ali, eu vou lá, voto e só peço autorização para mostrar lá rapidinho, o que não é para ficar brincando. Pessoas para ajudar pode levar, não pode ficar brincando lá e fazendo selfie e filmando lá na hora. É isso aí, gente, é uma coisa séria, então vamos arcar com isso das melhores formas. Fernandes, tem algo para mostrar aí pra gente? Agora sim. Agora tá completo. Finalizada, vai levar de presente. Opa, muito obrigado. Todos os nossos convidados levam de presente. Eu quero agradecer a todo mundo que está online aqui com a gente, Renan Cassiori, Maria de Fátima Souza, Natália Rocha, Hilton Valentim, Anderson Fator, o pessoal lá que trabalha com a gente na redação, Evaldo Novellini, Sônia Grácia Dil, Rogério Gribio, é isso, gente? Rogério Gribio, Ademilde Simonassi, Leonardo Lima, Lucas Del Corso, estudou comigo, hein, Lucas? Natália Ferdinandi, nossa editora de cidades, Elisângela Cristina, Tiago Barbosa, todo mundo participando, perguntando aqui, Tauana Marim acabou de entrar. O Newton fez uma pergunta que também está sendo muito polêmico, que é essa coisa de usar a camiseta do candidato, que é o que a gente estava falando antes do programa começar. Esse ano especificamente, né, tem muita gente fazendo realmente campanha, vestindo a camisa do candidato. Na hora da votação, ela pode ir com essa camisa ou não? Já chegou a um consenso sobre isso? Então vamos lá. Primeiro, camisetas de candidatos estão proibidas. A regra é, camisetas de candidatos estão proibidas nas eleições. A lei fala que o candidato ele não pode confeccionar, não pode autorizar a confecção, enfim. O partido coligação em candidato não podem fazer camisetas e não podem distribuir camisetas. O que pode ser feito é uniformização de equipe. Só que este ano, Marcelo, é a primeira vez que isso está acontecendo depois da proibição de camisetas. Tem um determinado... Aliás, não só um, tem 2 pelo menos, né? De que estão vendendo camisetas dele. E aí é um problema sério, porque o candidato não autoriza que seja feita, mas o camelô alguém faz e ele vende, e tá vendendo. Nada impede que o eleitor manifeste no dia da eleição a sua preferência por um candidato. Ele pode fazer isso sem tentar convencer. O que ele não pode fazer é tentar convencer os outros. Isso é boca de urna, e boca de urna é crime. Mas ele pode votar com praguinha do candidato, ele pode votar com aquela fita de show, né? De show na cabeça, ele pode escrever na camiseta. E tem alguns que estão comprando camisetas aí dos candidatos. Se comprar camiseta e usar camiseta no dia, pode votar com a camiseta? Pode. Desde que não fique falando, convencendo as pessoas a votar no candidato, não. né, se gente? Que fila, é uma pergunta aqui de um leitor. E se ficar servindo de outdoor, ficar perambulando, são 3 vezes, né? Vai, vota e vaza. Gente, exerce e vai aproveitar o domingo, né? Vai exercer o poder de cidadão e depois aproveitar o domingo todo. E não tem, falando em aproveitar o domingo, que a Marcela falou, eu também fiquei sabendo ontem que o presidente do TRE que não tem lei seca, mas não é para ir votar bêbado, né? Aproveita o domingo depois de votar. Sim, depois que acordou lá, votou, aí sim fica tranquilo e quiser vota. tomar cervejinha, vai poder. Porque o também pessoal fica preocupado com a cervejinha. Fica. O Fernando já estava preocupado com isso aí.
Rafa, sobre essa coisa de camiseta, de bandeira, o que você tem percebido? O que você acha que as pessoas vão fazer esse ano? Qual é a tendência? A gente até publicou uma reportagem umas 2 semanas atrás que a campanha está muito esvaziada, né, doutor? Acho que falou a questão do recurso mais escasso, foi proibido o recurso privado na campanha, então é só o financiamento público, quem queira ajudar, e ainda assim com algumas limitações por lei. Então a coisa tem sido bem mais tranquila, a população aqui do ABC principalmente tem elogiado bastante esse clima mais tranquilo, sem cavalete, sem aquele mundaréu de bandeira, embora nessa última semana tenha começado a crescer um pouco mais, que é a reta final, muito eleitor deixa para decidir o seu voto em cima. Eu quase não vi propaganda mesmo aqui no ABC, tem lá em São Bernardo, que eu frequento mais, tem ali na Rotatória, ali no Jardim do Mar, tem pontualmente. Um pouquinho na Jurubatuba. Em São Paulo também não tem quase nada, ando bastante em São Paulo. Paulista, que normalmente fica cheio de propaganda, não tem. Agora, Rafael, as pessoas gostam, falam, a propaganda eleitoral suja a cidade. Eu entendo isso como uma festa da democracia. E a gente está vivendo uma festa da democracia esse ano sem bexiga. Vai entrar na festa, não tem bexiga? Qual que é a tendência disso? A tendência é nós termos o maior índice de repetição do Congresso Nacional, que nós vai ser o índice, por exemplo, dos deputados federais lá, eu imagino que mais de 80% vão ser mantidos. Dos deputados estaduais aqui, mais de 80% devem ser... Aqui nos deputados estaduais, mais de 90% está buscando a reeleição. Então mais de 80% deve ser mantido. Então, porque o que acontece? Qual é a chance, Marcela, de um sujeito... Nós três aqui, por exemplo, vamos supor que a gente quisesse sair candidato. Qual é a chance que a gente tem, num período de 45 dias de campanha, sem dinheiro nenhum, da gente se tornar conhecido e fazer, aqui no estado de São Paulo, precisa de, dependendo do partido, dependendo da coligação, 70, 80 mil votos para se eleger. É muita coisa. E aí é o que a gente falou, às vezes nem o namorado vota, nem a esposa vota, nem a sogra vota. É muito a impressão difícil. Que se dá, o que era para coibir o abuso, acabou aumentando o distanciamento, as candidaturas mais ricas e menos na verdade, abastadas. Essa reforma eleitoral que fizeram pensando no próprio umbigo, né? Os legisladores fizeram de uma forma para mantê-los lá. Infelizmente, é isso que a gente constata. Eu só queria pegar um ganchinho também Claro. que a Marcela falou da questão da votação. É uma preocupação, até um alerta que a gente faz, o doutor já explicou o que pode e o que não pode fazer no dia da votação, mas que evitar confronto, né? A gente tem acompanhado uma polarização muito grande entre os dois principais candidatos a presidente. Não é Corinthians e Palmeiras, né? E o que está estimulando de briga em famílias, entre amigos. Você falou isso, o meu funcionário lá do escritório perguntou se podia votar de camiseta e falou, o senhor me aconselha ou não a ir votar de camiseta? Corre risco de apanhar? Ele perguntou isso para mim antes de eu sair. Parece que tá indo para um clássico mesmo, né? Nem deveria ter no futebol, né? Tá tendo a mesma preocupação. Eu, por exemplo, não uso camisa de time quando eu vou ao jogo. Eu não uso camisa, porque você corre risco. E tá virando esse fla-flu na campanha, o que é um absurdo, né? Essa é a preocupação. É o alerta que a gente deixa para que, claro, o pessoal você tem o seu candidato, tem o A, tem o B, mas que vote tranquilo, sem precisar instigar o outro, sem precisar provocar o outro. Então não precisa recorrer a essa prática. Eu tenho uns grupos, desculpe, eu tenho uns grupos de advogados e tem um grupo de marqueteiros eleitorais, todos que trabalham com eleição. O pessoal está se pegando nos grupos, é um absurdo. Pô, você tem que ser profissional. Se o sujeito trabalha com a eleição, ele pode ter a paixão dele, mas ele tem que ter um autocontrole. Então, se eu estou vendo em grupo de advogado, gente sem autocontrole, e estou vendo em grupo de marqueteiro que trabalha com a eleição, gente sem autocontrole, a tendência é que isso realmente descambe para uma coisa ruim. Que tipo de conduta o mesário pode intervir na hora ali da votação? Que tipo de poder o mesário tem de coibir mesmo um tipo de manifestação dessa? O mesário ele tem o poder de polícia. Todos que trabalham ali, eles são investidos ali. As pessoas que estão trabalhando não são o colega de colégio, colega de faculdade, são representantes da justiça eleitoral.
E eles têm todos os poderes dos representantes da Justiça Eleitoral. Então, se alguém ficar pedindo voto na fila, pode não. Denuncia, gente. Não, e tem o dever de dar voz de prisão em flagrante. Se o sujeito estiver perambulando com a camiseta, ele tem o poder de colocar para fora. E se entrar de novo, ele tem o poder de prender. Ele dá a voz de prisão, chama a polícia leva no camburão. E, por exemplo, às vezes acontece, tem doido aí que quer estragar a urna eletrônica, ele tem o poder de chamar a polícia e mandar prender, de obstar aquele ato. Outra questão também, Marcela, alguém deu a ideia aí de jirico, né? De você, na hora de assinar o caderno, você colocar o número do candidato. Isso é terminantemente proibido. Quem fizer isso pode ser preso lá na hora. Pode ser preso. Pode ser levado para a delegacia, vai ser lavrado lá um termo circunstanciado, um boletim de ocorrência, o sujeito vai tomar processo depois. Então, você assina, você vota e vai embora. Não vai criar conflito, porque o mesário tem todos esses poderes aí de prender, inclusive. Viu, gente? Atenção, pode... Né? Ninguém quer acabar o domingo preso, né? Faz direitinho aí, exerce o poder e é isso. Ser cidadão também é arcar com as responsabilidades do seu ato. Fernandes? Mais uma. Mais uma, Rafa, para sua coleção. Tem umas 20 do Fernandes. Daqui a pouco faremos uma exposição de Rafael Rocha. Pô, ele fez uma orelha grande ali, hein? Eu não tenho, não. Eu tô achando que ele exagerou ali. Foi o ângulo ali que o Fernando está vendo. Bom, gente, foi um programa muito bacana. Daqui a pouco eu já tenho que terminar. Antes disso, eu vou pedir para que vocês façam as últimas considerações sobre as eleições, sobre o que a gente conversou aqui. Se faltou alguma pergunta, é a hora de responder. Doutor. Bom, eu acho que a gente, dentro do possível, aí abordou tudo que precisava ser abordado. Posso andar com o meu carro com adesivo no dia da eleição? Pode. Posso andar com o meu carro com bandeira no dia da eleição? Pode. Uma coisa que a gente estava discutindo lá no escritório, e aí deu uma briga lá, se, por exemplo, se várias pessoas da família compram a camiseta de um candidato e vão votar juntas. Isso pode gerar algum tipo de problema, porque o que está permitido pela legislação eleitoral é manifestação individual e silenciosa. A gente estava discutindo lá como isso não foi programado por um candidato, que não haveria problema, mas tome cuidado, porque a lei fala em manifestação individual. Se você pega 30 pessoas, ainda que sejam amigos, e ficam fazendo barulho e etc., isso pode ser coibido pela autoridade policial. A gente está chegando à eleição, a principal recomendação é exercer o voto com consciência. Esse voto vale por 4 anos para quase todo mundo, exceto para os senadores, que vai valer 8 anos. Então, exerça o voto com consciência, exerça... se tiver sol, vou para a praia. Não vá para a praia, vote. Você vota aí de 2 em 2 anos, então exerça a sua cidadania. Como eu disse, é o momento em que todo mundo, absolutamente todo mundo, é igual e é ouvido da mesma forma. Então, exerça o seu voto da melhor forma possível, até para não reclamar depois, porque ficar reclamando, só tem ladrão, a gente que põe os ladrões lá, né? Então, é a hora de mudar os destinos do Brasil e melhorar o país agora. Rafa? Não, Marcelo, eu queria só deixar também um recado, pegando um gancho que o doutor e você falaram sobre a necessidade de votar em alguém mesmo, de fugir dessa questão do voto nulo, do voto em branco. Nós temos 13 candidatos a presidente, temos 12 a governador, e você que é eleitor, morador aqui do ABC, a gente só tem 6 deputados do ABC para uma região de 2,8 milhões de habitantes quase. São 2 federais e 4 estaduais. Então a gente tem uma subrepresentação muito grande, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa, e que isso acaba refletindo diretamente no dia a dia do cidadão, nas prefeituras que não contam com o auxílio das emendas desses deputados. O ABC acaba não tendo a sua voz no Congresso, também na Assembleia. Os nossos problemas, a gente tem um problema de mobilidade muito grande, tem um problema de saneamento básico muito grande, problema de saúde, educação. E sem os nossos representantes para levar esses problemas para essa casa, para essas casas onde são debatidas esses problemas, eles ficam aí, continuam aí
Então eu reforço que o eleitor aqui do ABC possa escolher um candidato. São 126 candidatos aqui no ABC. O Diário já publicou uma lista completa de quem é candidato por aqui. Caso não goste de um ou de outro, faça o exercício, procure na internet, dê uma olhadinha ali quem é o candidato, o partido dele, as propostas. Então fica esse reforço grande para que você no domingo possa votar, exercer o direito mesmo do voto, para que não fique reclamando os próximos 4 anos. Obrigado, viu, Marcela, pelo convite. Obrigada, gente. Muito obrigada. Fernandes, sua palavra final, por favor. Eu só tenho que agradecer. Estava aqui quietinho desenhando, mas estava prestando atenção e aprendi muita coisa. Legal. Eu acho que foi muito proveitoso. É isso aí, muito obrigada então novamente. E obrigada a você por nos acompanhar, por mandar suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda, acesse os sites oficiais do TRE, do TSE. Ainda dá tempo de pesquisar, de exercer o seu voto com coração mesmo, com vontade de um futuro melhor, né, gente? Vamos parar com as brigas, vamos pensar, vamos refletir, ser inteligentes. Nessa hora, a inteligência tem que falar mais alto. E eu quero convidar você também no domingo, o Diarinho, que é o suplemento infantil aqui do jornal, está recheado também sobre o assunto eleições. Eles também fizeram um grande tira-dúvidas para responder essas principais questões. As crianças e adolescentes, elas ajudam muito os pais nisso, né? Então, a cidadania já começa aí, nessa fase. E também vai ter a revista Dia a Dia de outubro. Não perca, acompanhe eu e o Rafa aqui a partir das 19 horas no domingo, comentando os resultados e boa votação para todos nós. Obrigada!